Olá, pessoal. Vamos começar aqui. Hoje eu tenho que conversar com vocês sobre mais padrões em blockchain, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre padrões em blockchain, mas voltado para alguns temas, né? E agora eu vou continuar falando de padrões, só que voltados para a área de smart contracts e interação da blockchain com o mundo externo, tá? Lembrando que esses slides, né? Eles estão a fonte, né, da onde eu tirei o conteúdo para esses slides é desse site do pessoal do Cizuro, né, pessoal lá da Austrália que faz pesquisa e que catalogou, né, esses padrões que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, por que, né, padrões aqui em smart contracts, né? O que a gente pode obter disso, né? Padrões são soluções previamente testadas, né, e comprovadas que funcionam para problemas recorrentes, tá? E dentro da parte de smart contracts, né, esses padrões eles podem reduzir o custo de processamento e armazenamento de dados, tá? E evitar alguns problemas de design em termos, por exemplo, de manutenibilidade do código e do próprio contrato na blockchain, tá? Esse tipo de coisa. Então, vou mostrar alguns padrões aqui para vocês, daquele catálogo lá do pessoal do Cizuro. Tá? Primeiro padrão, né? Registro de contratos. O que acontece, né? Uma vez que você faz um deploy de um contrato na blockchain, esse cara vai ganhar um endereço, né? Por exemplo, uma blockchain pública, né? Como o Ethereum, ele vai ganhar um endereço e ele vai ser imutável. Ou seja, você não vai conseguir modificar o contrato que está naquele endereço, tá? Mas, via de regra, assim, em desenvolvimento de software, né, a gente encontra bug, quer adicionar novas funcionalidades, né? Então, existe uma necessidade intrínseca de modificar o software, tá? E aí, para a gente poder modificar o software e conseguir mudar o comportamento da aplicação descentralizada, a gente precisa passar a trabalhar com um novo endereço de contrato. Ou seja, imagina que você tem essa situação aqui, né? Você tem esse contrato 3, ele está feito deploy, e aí você vai fazer o deploy do contrato 3 linha, que é uma nova versão do contrato 3. Tá? Esse cara tem um endereço aqui X, esse cara tem um endereço Y. Tá? E você precisa fazer a sua aplicação parar de apontar para o endereço X e começar a apontar para o endereço Y. Então, existe um padrãozinho aqui que é chamado de registro do contrato, tá? Ou registro de contratos, que nada mais é que um smart contract que tem um mapa que leva de um nome específico de qual contrato é aquele que você quer acessar para um contrato, para o endereço do contrato. Com esse mapa, você consegue ter uma ligação lógica com a versão mais atual do contrato que você quer utilizar. Tá? Então, isso é uma forma de você fazer esse tipo de coisa. Tá? Qual que eventuais problemas em relação a isso, né? Se as chamadas têm que passar por aqui, né, para você ter o endereço, tá, e passar por aqui, você vai ter um conjunto limitado de coisas em relação ao que você fez deploy nesse contrato aqui, né? Então, assim, nesse padrão você está tudo on-chain, tá? Mas você poderia usar esse registro de contrato para recuperar, por exemplo, o endereço para uma aplicação off-chain e, a partir dela, chamar direto o contrato também. Tá? É claro que isso pode envolver alguns problemas do tipo, se alguém modificar o endereço, né, durante esse meio do caminho aqui, né, você pode ser apontado por um contrato que não é o seu contrato. Então, é mais seguro você manter tudo on-chain, mas vai ter umas limitações do que você tiver nesse contrato aqui de registro. Tá? Legal, isso aqui é para você conseguir fazer a modificação dinâmica aí do endereço do contrato. Além disso, né, esse cara a gente já viu até no código aqui no curso. Permissão incorporada. Via de regra, né, o que a gente faz deploy numa blockchain pública, qualquer um pode ler ou chamar as funções de um smart contract. Mas você precisa ter algumas funções que você vai querer restringir o acesso, né? Então, é comum a gente ter uma camadinha de permissão em cada função
para a gente evitar que essas funções sejam chamadas por pessoas não autorizadas. Tá? Então, isso no Solidity é conseguido através de um modificador customizado, né? Você coloca um modificador e aí você, a partir daquele modificador, você verifica se quem está chamando o contrato tem acesso a ele, né, a função, e aí, se tiver acesso à função, você permite a execução dela. Um outro padrão é chamado de contrato de dados, tá? O contrato de dados é o seguinte, o teu smart contract, ele vai ter uma necessidade de ter atualizações durante o ciclo de vida dele. Tá? Só que o que acontece? Quando você atualiza um smart contract, uma versão nova, os dados que estão vinculados naquele smart contract, ele precisa ser migrado para a nova versão do contrato. Tá? Então, qualquer estrutura de dados que você tem ali dentro, você vai precisar migrar. Isso, muitas vezes, não é uma tarefa simples. Se você tiver muitos dados, né, você pode nem conseguir migrar esses dados todos, né, porque existe um gas limit nas transações, por exemplo, em Ethereum. E se você tiver que ficar transacionando muito dado, você pode atingir esse gas limit e não ter como fazer essa migração. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Né? Se você separar o teu contrato em lógica e dados, se a sua lógica mudar, se tiver várias versões aqui da tua lógica, você pode fazer elas apontarem todas para o mesmo dado. Tá? E aí você fica com a flexibilidade de alterar a lógica do contrato sem precisar ficar migrando dados. Tá? Então, se você tiver esse tipo de situação, aqui é um belo padrão para você utilizar. Outro padrão em smart contracts, né? Factory contract. Tá? A gente pode precisar criar instâncias de contratos. Né? Se você fizer um paralelo à orientação a objeto, um contrato é como se fosse, um contrato inteligente é como se fosse uma classe. Tá? E tudo que você declara ali dentro daquela classe, né, é como se fosse static, ou seja, se fosse uma coisa que é um atributo daquela classe. Tá? Contudo, né, você pode querer ter um comportamento de um contrato que não funcione como uma classe, mas sim como um objeto, e que você possa ter várias instâncias desse mesmo contrato. Tá? Ora, você podia fazer deploy do contrato várias vezes, fazer isso na mão, né? E você ter esse comportamento. Tá? Só que o que acontece? Toda vez que você faz o deploy de um contrato, um blockchain, por exemplo, um Ethereum, você tem lá os fees, né? Você tem lá o gas que você vai consumir para fazer o deploy do contrato. E já existe um padrãozinho lá no Ethereum para você fazer clonagem de contratos. Né? Então, você tem um contrato, eu quero criar uma cópia daquele mesmo contrato. E isso é mais barato do que você fazer o redeploy do mesmo contrato. Tá? Então, como é que funciona? Você vai ter o teu contrato original, tá? que vai ter um contrato que é uma fábrica, digamos assim, de contratos, e esse cara você vai fazer deploy uma vez só. Essa fábrica de contrato, ela vai ter aqui as definições dos contratos e sempre que for necessário, ele vai instanciar um contrato, tá? E gerar uma nova instância para ele. Tá? Isso tem uns padrõezinhos lá, assim, aqui está escrito Factory Contract, mas se você procurar, por exemplo, lá no OpenZeppelin, ele vem com um nomezinho de proxy. Tá? Por quê? Porque, na verdade, é o mesmo contrato, você só está criando uma instância, né? Uma cópia e com alguma coisa diferente. A coisa diferente são os dados, né, dessa instância. Então, imagina a situação. Se você tiver, por exemplo, um contrato que cada usuário do teu sistema possa ser dono daquele contrato específico e ter os dados só dele naquele contrato, você cai nessa situação de você precisar de um Factory Contract e você começar a criar instâncias dele como se ele fosse objetos. Tá? Depois eu passo o linkzinho aí para vocês, que existem exemplos de código disso lá no OpenZeppelin, que você não precisa fazer isso aqui na mão, e até uma ERC lá do Ethereum, que te diz
que define como vai ser essa clonagem e esse proxy de contratos, tá? Mas é assim, se você precisar de instâncias, já tem um padrãozinho para fazer isso, né? E com um custo menor do que se você tivesse que fazer redeploy de cada contrato. Outro padrão de smart contracts é incentivo para execução, né? Então, geralmente as funções do smart contract que o usuário tem interesse em chamar, né? Você não precisa de nenhum incentivo. Agora, muitas vezes a gente tem funções que são funções chamadas de manutenção. Digamos que você tem lá um array no seu smart contract, ou até um mapa lá interável e que de tempos em tempos você precisa limpar esses dados ou fazer alguma coisa com esses dados, né? Se isso não for uma função normal do usuário, ele não vai ter interesse em chamar esse cara. E assim, tudo que roda aqui on-chain, o on-chain ele é uma função reativa. Alguém tem que chamar. Ela não é chamada sozinha. Tá? Eu não tenho um timer para poder startar isso sozinho na blockchain. Alguém tem que chamar. Então, uma das formas de você dar incentivo, né? Uma das formas de você fazer com que alguém chame essa função é você dar algum incentivo para isso. Então, você pode retribuir, né, com tokens a chamada dessas funções de manutenção. Ou você pode colocar aqui de X em X tempos, após a execução de uma função normal, você chama a função de manutenção. A única discussão em relação a isso é como é que você distribui esse custo, né? Porque você chamar a função de manutenção vai ter um custo. E se essa pessoa que está chamando deu o azar de ser na vez dela de chamar a função de manutenção, ela vai pagar esse custo. Tá? Então, se você tiver esse tipo de coisa, né, você teria que ter alguma forma de distribuir, né, tokens ou então de equalizar essas chamadas de manutenção para não prejudicar ninguém, né? Beleza, esses foram os padrões aí para smart contracts, tá? É claro que isso não é a totalidade dos padrões, assim, a gente tem esse catálogo. Se você procurar, talvez você encontre outros padrões para smart contracts. Mas já é um bom começo saber esses padrões, porque são problemas recorrentes, né, o que eu mostrei aqui. Agora vamos ver um pouquinho sobre interação com o mundo externo. Mundo externo ao blockchain, tá? Então, assim, muitas vezes o teu smart contract ele precisa de informações que não estão na blockchain. Tá? Você precisa buscar em outro lugar. Tá? E aí entram um monte de problemas, porque tudo que está fora da blockchain é uma coisa não confiável. Tá? E também você não consegue fazer chamadas da blockchain para fora de uma maneira assim, digamos, da mesma forma com que você faz na blockchain para ela mesma, tá? Ou, por exemplo, de fora para a blockchain. Tá? Sempre tem que ter uma inicialização da chamada de fora da blockchain para você. Tá? Para começar uma transação, e aí, quando você tiver uma transação, você pode fazer alguma chamada externa. Tá? E aí vamos ver uns padrõezinhos, né, sobre isso. Né? Então, existe um conceito aí dentro de aplicações blockchain que é de oráculo. Tá? Então, o oráculo ele é um provedor de dados confiável, mas fora da blockchain. Ó. O oráculo aqui, ó, do lado de fora, off-chain. E aí, um padrão que você pode usar quando você tem informações externas e que você precisa num contrato, é você fazer esse oráculo chamar o teu smart contract. Tá? Então, ele inicializa a transação e pega os resultados do mundo real e passa para o blockchain. Tá? Qual que é a questão aqui? Né? Se você está construindo uma aplicação, né, descentralizada, esse oráculo ele não pode ser, por exemplo, a tua máquina local, um browser da vida. Né? Ele tem que ser um componente, um servidor, uma coisa que seja altamente disponível, né? Para que quando um agente externo, né, um usuário, tentar usar a sua aplicação, o oráculo tem que estar disponível para fornecer o dado que o blockchain precisa para executar o que tiver lá no teu smart contract.
Tá? Então, uma das abordagens para a gente conseguir fazer isso é conseguir fazer um oráculo centralizado, ou seja, você tem um oráculo só, você tem outros componentes do sistema que acionam esse oráculo, e ele, por si, aciona o blockchain. Tá? Qual que é o problema disso? Né? Você tinha toda uma aplicação que era descentralizada, e agora você tem um cara aqui que é centralizado. E aí ele pode ter aqui um monte de problemas de sistemas centralizados, que é single point of failure, tá? Esse cara aí, se ele falhar, o sistema inteiro falha. Se esse cara for corrompido, né, ou tiver comprometido aí em relação à confiabilidade dele, ele pode comprometer o sistema inteiro e assim vai, tá? Então, assim, o oráculo, né, geralmente a gente precisa que seja confiável. E se ele for um cara só, você tem um risco aí da sua aplicação descentralizada virar uma aplicação que tem uma centralização. Então, além do oráculo centralizado, a gente tem um outro padrão que é o oráculo descentralizado, onde você tem vários oráculos e eles interagem, né, como se fosse um sistema aqui distribuído, para poder mandar a informação para o blockchain. Então, muitas vezes acontecem votações do tipo K out of M. Então, você tem o seguinte, se eu tenho M oráculos, por exemplo, 5, eu tenho que ter que esses oráculos concordam, pelo menos 3 oráculos concordam para eu poder decidir sobre o estado do mundo externo e poder passar isso para o blockchain. Tá? Isso aqui é melhor do que o oráculo centralizado em termos de confiabilidade, mas em termos de tempo de resposta, por conta dessas votações, ele vai ser um pouquinho mais lento do que um oráculo centralizado. Existe também o conceito de oráculo reverso, tá? Então, imagina que você tem um sistema já existente numa empresa, e aí a empresa resolve migrar para o blockchain, e você precisa ter uma comunicação bidirecional com o blockchain, que é o seguinte, eu tanto leio quanto escrevo do blockchain, tá? E aí o oráculo reverso, ele, além de inicializar as transações, né, ele tem que conseguir trazer isso de volta e enviar para os componentes do sistema. Tá? Então, esse que é o conceito aqui de oráculo reverso, ele funciona como um adaptador, digamos assim, entre o blockchain e os outros componentes do sistema. Um outro padrão é chamado de votação, né? Muitas vezes, quando você tem um oráculo descentralizado, né? Você pode ter disputas, né? Entre o resultado dos oráculos. Então, imagina o seguinte, para o oráculo, para o sistema ser confiável, né? Um oráculo descentralizado, as pessoas têm que confiar nesses oráculos aqui, né? E muitas vezes o 3 de 5, né? Isso aqui ganha, mas talvez esses 2 que sobraram aqui não fiquem à vontade com esse resultado, ou então, dependendo da quantidade de votos que você tem, né, você possa precisar fazer outros tipos de votação, né? Então, essas votações, elas acontecem para tentar resolver disputas, né? E aí, muitas vezes, quando você está fazendo uma votação, você precisa fazer um depósito de segurança, né, para você garantir que as pessoas que estão votando estão fazendo disso de forma honesta. Ou seja, a gente viu esse padrão na última aula, né? Depósito de segurança, a pessoa pega alguns tokens dela, guarda isso no contrato, e se ela agir com honestidade, né, ela recebe de volta. Se ela agir de forma desonesta, ela perde aqueles tokens que estão ali, né? E tem que devolver isso. Então, tem muito sistema que funciona em base de votação, né? Então, tem um cara que chama Augur, que é para previsão aí de coisas do mercado, né? E que a decisão é feita pela votação das pessoas envolvidas, né? Então, você aposta lá que, por exemplo, a X pessoa vai ser o presidente do Brasil em 2022. E aí depois você precisa, em 2022, decidir se aquele cara ali realmente foi, o que aconteceu, né? E as pessoas mandam as respostas para o contrato.
Então, é claro que pode ter pessoas desonestas que estão colocando votos ali intencionalmente para fraudar o sistema, né? E aí, todo o sistema descentralizado ele só vai funcionar se 51% ou mais forem honestos, tá? Se mais de 51% for mais de 50%, né, 51% for desonesto, aí realmente você não vai conseguir operar o sistema de maneira confiável. E por último, a gente tem um padrãozinho aqui que é o par entre o contrato legal e o smart contract, né? O smart contract ele foi criado, um dos propósitos de criar o smart contract é você conseguir colocar regras automatizadas para contratos físicos, contratos reais, né? Contratos legais, né? Então, o que acontece? Né? Hoje em dia, a assinatura digital de contratos está muito bem aceita, né? Então, você pode ter no off-chain o seu contrato legal, que é um documento, tá? Assinado digitalmente, e você gera um hash desse documento e coloca isso no smart contract, que representa esse contrato legal na blockchain. E aí, algumas condições que possam ser automatizadas da execução do smart contract, elas estão vinculadas a esse contrato legal, tá? E aí, é claro, se você tiver um oráculo eficiente que identifica quando uma condição dessa foi atingida, ou então informa para o contrato qual é a condição do mundo real, e esse contrato ele executa efetivamente quando essa condição acontece, você passa a ter uma automação de um contrato físico legal com um smart contract na sua cadeia. E se alguém quiser verificar o que esse smart contract representa, ou se ele é válido mesmo, você tem uma vinculação do teu smart contract com o documento real, que é o contrato físico assinado lá digitalmente. Físico, não tão físico, né, mas off-chain e assinado digitalmente por alguém. Então, hoje em dia, isso está funcionando muito, por exemplo, em área de seguros, né? Seguro é um contrato, então você pode ter as execuções lá dos colaterais dos seguros em smart contracts na blockchain. E aí, se você identificar que alguma coisa, que chegar a informação que alguma coisa aconteceu, você pode simplesmente disparar alguma coisa aqui e executar aquele seguro que está vinculado por um contrato legal fora da cadeia. Tá? Então, vimos aqui alguns padrões, tá? Padrões para smart contracts e interação com o mundo externo. Na próxima aula, ainda vou falar de alguns outros padrões de deployment, de autenticação e, se eu não me engano, esqueci qual é o último, tá? Tem mais um. Mas é isso aí, gente. Tá bom? Obrigado e até a próxima.